Olá, meu amigo, minha amiga, temos temas muito interessantes hoje, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso portal e falo isso com muita sinceridade, porque quando eu criei esse espaço aqui, eu não imaginei que existissem tantas pessoas aqui no nosso país que pudessem se conectar num tempo tão curto, né? Pouco mais de 2 anos aqui. Enfim, saímos do zero e hoje nós somos escutados por muitas pessoas, as nossas falas, as nossas reflexões estão chegando longe, muita gente fora do nosso país, gente espalhada por todos os cantos, enfim. Você, por estar aqui, você é uma pessoa diferente. Diferente de, infelizmente, né, a maior parte do povo brasileiro, porque a maior parte do nosso povo não tem acesso à informação, não tem tempo, não tem condições de se ocupar com reflexões sobre a nossa realidade. Então, quando a gente consegue, num espaço como esse aqui, conectar tantas pessoas que vão interagindo, vão conversando com outras, que enviam o nosso vídeo para outras tantas pessoas, enfim, cada vez mais pessoas se inscrevem aqui, é sinal que a gente está indo no caminho muito legal, um caminho muito bacana, né, num sentido contrário, inclusive, de tudo aquilo que eu encontrei aqui na internet há pouco mais de 2 anos. O sistema, a situação era bem diferente aqui no nosso país. E hoje nós temos aqui alguma coisa, algum espaço aqui para reproduzir uma série de reflexões e hoje eu vou conversar com vocês exatamente sobre elas. Se você está chegando agora ao nosso portal, se inscreva também, você é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha porque isso amplia ainda mais o nosso alcance e envie para cá seus comentários, porque são sempre lidos e são muito considerados. Gente, nós estamos aqui no Brasil hoje discutindo assuntos bem diferentes do que a gente discutia alguns meses atrás. Porque o discurso da insanidade extrema, o discurso que estava perturbando a nossa saúde, o discurso que estava sendo, de um certo modo, muito eficiente para neutralizar todas as ações da ciência, das pessoas preocupadas com a saúde do próximo, enfim, todos esses mecanismos e essas pessoas ficaram muito enfraquecidas. Aqui mesmo no nosso portal, de vez em quando entra um bolsonarista, alguém que ainda acredita no governo, a gente sempre percebe que é uma pessoa muito ressentida, uma pessoa decepcionada e uma pessoa que está muito inquieta, ela não sabe mais o que ela diz e ela começa sempre a partir para o xingamento, para a agressão. É só que eu vejo aqui, ninguém argumenta defendendo o indefensável. Seria como a gente estivesse hoje no tempo da Alemanha e da Segunda Guerra Mundial, alguém fizesse aqui defesas muito enfáticas do Mengele, do Goebbels, do Hitler, enfim, das figuras que comandaram a tragédia que foi aquele período da Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, para o povo alemão que acabou pagando um preço elevadíssimo por conta dos desvarios das criaturas que estavam à frente do poder naquele momento. Então, aqui no nosso país, hoje, a gente está discutindo situações que começam a ficar mais claras. Estamos discutindo aumento dos preços nos supermercados, aumento dos combustíveis, greve de caminhoneiros, venda de estatais, projeto de país, eleições para 2022, princípios, direitos humanos, vários assuntos começam a voltar para o debate. Infelizmente, o presidente brasileiro, ele está na Itália agora, está lá em Roma, e numa situação que tem alguma coincidência histórica, né? Vamos lembrar que Roma foi a cidade de Calígula. Calígula era o apelido do imperador romano, que tomou posse ali, chegou ao poder em Roma depois de Cristo, depois da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, né? Em torno de 30, 40 anos depois. E ele chegou com muitas esperanças do povo romano, porque eles estavam vivendo ali uma crise, e as pessoas depositaram uma crise econômica, enfim, estavam tendo vários problemas, e Roma era uma potência. E o povo acreditou naquela figura que estava assumindo o trono ali, e ele tinha um apelido, né? O nome do Calígula não era Calígula, porque Cáliga era o nome de uma bota. Então, Calígula era uma espécie de diminutivo carinhoso que os soldados romanos deram ao Calígula, porque ele, desde pequenininho, ele gostava de andar com o pai dele, o Germânio, que era germânico general, e aí ele virava uma espécie de mascote, ele queria ser um soldadinho. Então os soldados apelidaram ele de Calígula. Dizem que ele não gostava muito desse apelido. Mas ele, quando adulto, e ali como governante, imperador de Roma, ele teve ali o apoio do Senado, que era composto pelas figuras mais ricas daquela sociedade naquele momento. Eram pessoas muito influentes, pessoas que patrocinavam
o poder de então. Mas tinham ali no Calígula uma figura que distraía a plebe de uma maneira geral, distraía os romanos e tinha um temperamento absolutamente incompatível com o exercício do cargo de imperador. Ele gostava de torturar pessoas, olha só que coisa, né? Era uma pessoa que tinha esse vínculo também com o exército, o imaginário do poder. Ele mandava eliminar todos os seus inimigos, era uma pessoa absolutamente intolerante, era excêntrico e sem noção, a ponto de ter nomeado um cavalo para ser senador, para ocupar uma vaga no Senado romano. Criou lá um estábulo de mármore, com ouro, o cavalo se alimentava com ração e também com algumas raspas de ouro também, para vocês verem quem era a figura. No final da história, ele acabou assassinado pelos próprios soldados. O Bolsonaro, nesse contexto, parece que ele está muito em casa ali dentro desse ambiente e ele explicita para nós a face mais cruel, a face mais cínica, a face mais bandida das elites aqui no nosso país. Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro, ele está agindo aqui no nosso país como se ele fosse um imperador. Não existe nenhum parâmetro moral que faça o Bolsonaro se comportar de um modo ou de outro. Tudo que chega até ele é permitido. Então, ele viaja para a Itália agora, ele leva o Carluxo a tiracolo. Estou colocando só exemplo aqui, mas se vocês escreverem aqui para o nosso portal, vocês vão ver aqui cenas como essa, né? O Carluxo aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui num plano mais aberto, né? Vamos ver se ele aparece aqui. Está aqui atrás de mim. Pronto. O Carluxo, o vereador federal. Gente, o que tem por trás desse tipo de pequeno gesto, vamos dizer assim? O Carluxo é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Ele ganha o salário de vereador e tem 20 pessoas no seu gabinete. Você não encontra o Carluxo trabalhando aqui no Rio de Janeiro. O que faz essas pessoas no gabinete do Carluxo? O Carluxo está o tempo todo com Bolsonaro em inaugurações, agora está na Itália, tudo pago com cartão corporativo. Ou seja, ele não está cumprindo a sua missão como vereador e está ali usurpando uma função, ou está ali próximo do presidente da República, tirando proveito das benesses do cargo. E o Bolsonaro, tudo para ele é absolutamente resolvido e permitido porque ele não está tendo nenhum tipo de sanção do poder econômico, da elite empresarial brasileira, da elite midiática, que tem também se apoiado nessa figura que distrai a sociedade para continuar cada vez mais concentrando seus privilégios. Então, quando a gente pega o Calígula e o Bolsonaro, a gente vê muitas semelhanças históricas, enfim. Você entra aí na internet, que você vai, ao ler a história de Calígula, você vai ver muitos traços semelhantes entre o que aconteceu em Roma naquela época e o que acontece hoje no Brasil. O Bolsonaro, qualquer situação que chega para ele tem tanta noção da sua impunidade e de como ele está a serviço de uma estrutura muito maior do que ele não se importa em absolutamente nada. Uma questão assim de mero trato com a coisa pública, de não pegar bem e levar o filho, ele não está nem aí. Ele queria indicar o outro filho para ser embaixador nos Estados Unidos, uma pessoa totalmente medíocre, sem capacidade. Ele queria fazer isso. Colocou os filhos todos dentro do império, da política, todos eles nunca trabalharam em lugar nenhum e nem seguiram a vida militar também, que é uma coisa assim, que é uma interrogação de alguém que preza tanto externamente no discurso pelas Forças Armadas, mas não teve nenhum filho que se simpatizou por esse tipo de carreira. Ou tem coisas aí que a gente não sabe no meio psicanalítico, né? E Freud explica. Pois bem, e o Bolsonaro, quando chega a qualquer tipo de situação, ele sempre despacha da forma como se ele estivesse num ambiente sem nenhum tipo de controle, sem nenhuma câmera, ninguém fazendo algum tipo de censura, ninguém dando conselho, nada. Então vem a pandemia, coloca um general aí, eu quero ver alguém encher o saco, olha, vai morrer muitas pessoas, olha, mas morre mesmo, todo mundo está morrendo o tempo todo, então deixa morrer. Olha, presidente, mas tem a questão de índios também, os índios também estão sofrendo. Olha, os índios estão morrendo há muitos anos, vai morrer mais um tanto aqui, problema dos índios. Olha, mas estão poluindo as florestas, olha, não enche o saco, floresta vai acabar um dia mesmo, vai virar tudo estacionamento. Então, ele vai lidando com as questões com uma desfaçatez, uma irresponsabilidade. Isso pode ser observado nas falas dele, ele não tem nenhum tipo de censura, ele não pensa se a fala dele vai causar algum dano, vai causar algum desconforto, vai causar algum tipo de morte, ele não está nem aí. O Bolsonaro, gente, na sua live passada,
ele acabou sendo retirado do ar pelo YouTube, depois de muitas reclamações, muitas denúncias, né? Ele acabou sendo tirado durante uma semana. Mas só que ele fez a live quinta-feira transmitida pela Rádio Jovem Pan. Foi uma maneira que ele burlou, que ele tentou burlar. Quando eu soube disso aí, eu entrei também lá no site, entrei no YouTube, enfim, e fiz a denúncia que tinha acontecido exatamente essa situação. O Bolsonaro estava se utilizando de um mecanismo para continuar nas redes, embora tivesse censurado pela própria rede, né? Tivesse banido ali, pelo menos durante uma semana. E censurado, gente, a gente tem que perder um pouco o receio de falar essa expressão, porque censurar não é uma coisa absolutamente negativa. Quando alguém está fazendo alguma coisa muito ruim, se você censura essa pessoa, você está fazendo uma coisa boa. Então a gente tem que refletir sobre essa expressão de uma forma mais honesta, de uma forma mais precisa, no sentido do que ela tem. Pois bem, então eu falei, fiz a denúncia, outras pessoas fizeram também, e o YouTube acabou tirando da Rádio Jovem Pan também a figura presidencial no meio dessa história toda. O Bolsonaro está lá na Itália, como disse a vocês, pegando lá o espírito de Calígula, e numa rodinha de líderes, Bolsonaro mentiu sobre economia e popularidade. Os relatos aqui dizem que ninguém quer ficar perto do Bolsonaro. Uma foto de algum líder de algum país do lado de Bolsonaro queima o filme geral. Então o Bolsonaro estava conversando só com os garçons, até que alguém conseguiu ali, o presidente da Turquia, que está sendo acusado de desmantelar a democracia na Turquia, e ficou batendo um papo ali, e o presidente da Turquia perguntou, e a Petrobras? Ele falou, a Petrobras é problema. A Petrobras está me dando muito problema, então. Vocês vejam só, o presidente turco preocupado com a questão energética, vendo assim, pô, será que dá para a gente fazer alguma coisa lá no Brasil? E o Bolsonaro, olha, se quiser, né, praticamente é isso que ele está dizendo, né, se quiser vai lá, pega, porque eu não estou nem aí, eu enchi o governo de militares, ele falou nesse papo com o presidente da Turquia, e que tem 1/3 de militares dentro do governo, que a economia está indo muito bem, que ele tem uma popularidade muito alta, enfim, ele mente para um chefe de Estado, como se o chefe de Estado fosse um imbecil total e não soubesse do que está acontecendo aqui no Brasil. Ele está tendo ali a comprovação, o turco, de que nós temos de fato uma figura muito próxima do Calígula, uma pessoa que tem desequilíbrios, tem devaneios e não tem nenhuma proximidade com a realidade. Ele deve ter comprovado aquilo que os relatórios já dizem para todos os chefes de Estado de quem é que está mandando aqui no nosso país, qual é a figura presidencial, o que a figura presidencial faz de fato aqui no nosso país. Ou seja, é apenas um fantoche, um espantalho, porque quem manda mesmo é o cara que estava atrás. Na fotografia ali estava o Paulo Guedes. Esse sim sabe conversar, esse sabe descobrir, sabe garimpar. Ninguém que foi funcionário do Pinochet, na ditadura genocida do Pinochet, do ladrão, do torturador, do corrupto Pinochet, e vem trabalhar com o Bolsonaro, pode ser uma pessoa com grandes predicados morais, né? Ou é uma pessoa absolutamente sem noção, era um débil mental, uma pessoa com retardo que não sabia que estava na ditadura, ou a pessoa que estava comprometida, estava jogando para o espaço qualquer tipo de preocupação ética e moral, de preocupação humanística para ganhar dinheiro, para começar a criar as suas bases para se transformar naquilo que ele se transformou. Um homem endinheirado no nosso país, um homem ligado à estrutura de poder pós-escravocrata aqui no nosso país e que também, de um certo modo, está se utilizando do fantoche, do bobo da corte, do sem noção que está à frente formal da presidência da República, mas não manda em absolutamente nada. Tudo isso que eu estou falando para vocês só revela essa face sinistra, essa face malévola dos grandes veículos de comunicação que estão atrelados a essas estruturas todas, porque eles não falam isso. Isso é questão essas coisas simplórias aqui, vamos dizer assim, do Bolsonaro tá com cartão corporativo, com Carluxo na Itália. Isso era para ser esmiuçado, isso era para ser explicitado. É uma situação de imoralidade absoluta. Se eu pedir para vocês aqui escreverem para o nosso portal para catalogarem situações imorais, antiéticas, antirrepublicanas, a gente escreve uma enciclopédia. Situação tão interessante dessa contradição, vamos dizer assim, que agora todo mundo está vendo aqui que o Alcolumbre
está sendo apontado como um homem que fez rachadinha também, ex-assessoras denunciam rachadinha de Alcolumbre, e vocês acham que vocês verão alguma declaração de algum bolsonarista fazendo algum tipo de censura, algum tipo de reprimenda, algum tipo de crítica à utilização de verba pública de funcionário de gabinete? Obviamente que não, porque vocês sabem muito bem a razão. E o jogador de vôlei, continua ainda nas manchetes aí, o Maurício, ele só vai conseguir emprego mesmo dentro de um gabinete do Flávio Bolsonaro, do Dudu Bananinha, que perdeu uma ação agora, porque foi chamado de Bananinha e a juíza entendeu que Bananinha está muito bem colocado na figura dele ali, né? Em linhas básicas foi mais ou menos isso que aconteceu. O Maurício vai ter que arrumar um emprego num gabinete, mas como vocês sabem muito bem, falando de rachadinha, ele certamente não vai receber o salário todo, né? Vocês sabem como é que essas coisas têm funcionado aí no clã Bolsonaro. Mas eles estão com prazo de validade, já está se esgotando. Nem mesmo esse sistema pós-escravocrata consegue ficar com seu Calígula Tupiniquim por muito tempo. E haverá muitas situações que nem a família Bolsonaro, nem seus apoiadores podem imaginar, mas elas acontecerão. É só a gente acompanhar um pouco e ter um pouco mais de paciência que a gente vai chegar lá. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro e obrigado por vocês estarem aqui. Valeu!